Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. A gente abre essa edição com uma apuração exclusiva. A campanha que elegeu Lula está preparando para a semana que vem 2 ações de investigação judicial eleitoral contra Bolsonaro. As ações miram numa eventual inelegibilidade do presidente da República. A apuração é dele, do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. É isso, a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva prepara a apresentação de pelo menos 2 ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico que, no limite, podem levá-lo à inelegibilidade. Uma dessas ações que estão sendo preparadas tem como foco declarações do presidente que puseram em xeque o sistema eleitoral durante a campanha. A campanha estuda incluir nessa ação manifestações de bolsonaristas após o resultado eleitoral, incluindo aí agentes políticos do entorno de Bolsonaro que acabaram apoiando os atos dessa semana, como os deputados eleitos Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Carla Zambelli. A outra ação que está sendo preparada terá por objeto questões mais econômicas, os benefícios financeiros que o governo liberou durante o processo eleitoral, como a concessão de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal. A PEC das bondades, porém, que instituiu o auxílio, não deve entrar nessa ação, uma vez que parte do próprio PT votou por sua aprovação. Essas ações, qual que é a ideia? É elas serem protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral na próxima semana. E olha só a curiosidade, é a mesma semana em que Lula desembarca em Brasília para dar início, na prática, à transição de governo. Hoje, por exemplo, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se reuniu ali, teve lá no Palácio do Planalto, acompanhei junto com a imprensa esse encontro, um encontro que foi considerado pacífico e amistoso, mas muita gente ali no PT avalia ser necessária a apresentação de mais ações após o resultado das urnas. A avaliação é de que não há garantias de que no governo Lula possam não haver mais manifestações nas ruas semelhantes às que ocorreram nessa semana no país. E essas ações, é importante a gente lembrar, vão se juntar a outras 4 ações que já foram apresentadas durante a campanha eleitoral e que também tem potencial de levar Bolsonaro à inelegibilidade. Só lembrando rapidamente, uma que aponta a existência de um ecossistema da desinformação por bolsonaristas, supostamente feito por bolsonaristas. Outra que aponta o uso da máquina nos atos de 7 de setembro. Uma terceira que acusa de eventuais ilegalidades ali naquela viagem do presidente à ONU. E outra sobre disparos de SMS com banco de dados públicos do Paraná. Bom, de todas essas aqui, seriam 6, 4 já apresentadas antes do segundo turno e mais 2 sendo preparadas para depois do segundo turno, a leitura na campanha é de que as 2 novas ações são as que têm maior potencial de avançar ou de pelo menos permanecer como algo que a justiça possa ter em mãos para ser aplicada e avançar a depender dos movimentos de Bolsonaro e dos bolsonaristas nos próximos 4 anos. Ministros de cortes superiores, com quem eu conversei esses dias aqui em Brasília, apontam que ações eleitorais e não criminais são as que têm maior potencial de avançar contra Bolsonaro quando ele deixar a presidência. Tem uma percepção de que qualquer avanço de processo criminal contra Bolsonaro, no limite uma prisão, pode inflamar o país. Tanto que no Supremo Tribunal Federal discute-se a possibilidade de, depois de Bolsonaro perder o foro, depois do 1º de janeiro, os processos serem mantidos no Supremo, sob controle ali dos ministros que cuidam deles, e não baixarem à primeira instância para não facilitar ali um promotor, um juiz, acabar dando alguma ordem contra o futuro ex-presidente, vamos dizer assim. Nós procuramos Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira e também a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, Mona Lisa, mas até agora não se manifestaram.
Ótimo, Caio. Quero mais um tiquinho ainda com você, com essa apuração tão importante, porque a gente está vendo, então, nessas últimas horas, né, o que seria uma certa... Eu sei que essa palavra é forte, você que me acompanha, você, Caio, também, fique à vontade em fazer a amarração, uma certa pacificação, né, do que foram as duas campanhas até aqui. Mas o que você está dizendo para a gente é que não, e o não era até esperado. Mas eu queria que você contasse também, Caio, para todo mundo que nos acompanha, que as tais AGs, né, as ações de investigação judicial eleitoral, elas não são incomuns para governantes ou ex-governantes. Pode pontuar isso também, Caio, por favor, não especificamente em relação a Bolsonaro e Lula, mas no geral, por favor. Bom, no geral, Mona Lisa, as AGs, né, como são chamadas, elas são ações bem robustas, bem fortes, com um conjunto de elementos de provas muito consistentes, né, e que permanecem depois. O prazo para apresentação das AGs é até a data da diplomação, que é no dia 18 de dezembro. Por isso que o PT prepara essas ações, tem esse prazo até o dia 18 de dezembro. Sobre o que você falou antes, e tenho sentido isso aqui, a gente vai falar bastante sobre isso também aqui, é importante separar o que é uma conversa, uma aproximação, um diálogo do governo eleito com o governo Bolsonaro, e outra coisa é uma aproximação, uma conversa do governo eleito com o próprio Bolsonaro e o bolsonarismo. Importante a gente pontuar essa diferença. Quem que lidera essa transição? É o Ciro Nogueira, do PP, já foi base do Lula lá atrás, né? Quem que está sentando na mesa para conversar? A gente vai falar disso daqui a pouco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu 8 petistas na residência oficial. Então, é o centrão. São pessoas que já estiveram na base, já trabalharam em governos petistas, já foram base aliada de governos petistas. Outra coisa é o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E o alvo, né, os seus apoiadores mais enraizados, mais aguerridos. E o alvo dessas ações que estão sendo preparadas é justamente esse foco. Excelente, Caio, muito importante então. Nós vamos discorrer mais nessa edição sobre o contexto de hoje, né? Então, as primeiras, o dia oficial, vamos dizer assim, da equipe de transição, né? Alckmin lá em Brasília, tendo reuniões, sendo chamado pelo presidente Bolsonaro também para um olá, oi, tudo bem, sumido, uma coisa assim. A gente vai contar tudo isso a partir de agora, mas eu digo para você que ligou a TV agora, o Caio Junqueira está trazendo então uma apuração importante para a gente, o que está sendo preparado sigilosamente, claro, porque é importante, pela campanha que elegeu então Luiz Inácio Lula da Silva, 2 ações ali no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral, que miram uma possível inegibilidade do presidente Bolsonaro. Então, mirando o futuro político, que será o que poderia ser um futuro político do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ótimo, Caio. Muito obrigada pela apuração, pela informação.